Queria que vocês falassem um pouco sobre o planejamento do Botafogo, né? Porque eu acho que, além do campo, da bola só, né, do jogou bem, jogou mal, eu acho que essas duas eliminações precoces do Botafogo, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, tem que ir na conta do John Textor e da administração do Botafogo. Fizeram um trabalho muito bom no ano passado. Esse ano o trabalho pode até virar bom depois, né? Porque foram boas as contratações. O problema é que os jogadores estão chegando ao longo do ano, né? Tem jogador quase que estreando, começando a sua carreira no Botafogo nesse momento. O Neto, que falha no gol hoje, tem 3 jogos no Botafogo. Perfeito. O time abriu mão praticamente de 3 meses do ano, né? O Richarlison falou muito bem ali, mesmo que não se ligasse para o Campeonato Carioca, poderia ali estar formando um time, dando uma cara, preparando, mesmo que poupando jogadores ali para dosar os minutos, mas, né, treinando um time já com todo o elenco à disposição, ou pelo menos quase todo ele, e não essa entrada e saída constante. Parece um Big Brother o Botafogo, né? Toda hora é um entra e sai tremendo, e tá assim até hoje. A questão do ano iniciar em abril ou maio, ela já está quase vencida nesse Botafogo, porque o ano começou em abril ou maio, mas em junho você teve mudanças importantes novamente. O Mundial de Clubes foi palco para aparecimento de novos jogadores. O pós-mundial, por exemplo, o do time do ano passado, você teve ao longo do primeiro semestre a entrada do Jair. Depois do Mundial sai o Jair. Aí surge o Caio ainda durante a disputa do Mundial, mas se afirmando depois. Hoje, por exemplo, Neto, Caio, Joaquim Correia, Arthur Cabral, Cris Ramos, todos os jogadores que não eram... mas porque o Montoro acabou não entrando. Falando dos jogadores que participaram do jogo. Participaram, sim. Todos os jogadores que não eram do Botafogo até o Mundial. Exato. Né? Sem contar o Matheus Martins, que teve uma outra questão, ficou fora há muito tempo e voltou mais recentemente. Mas, enfim, e a troca de trabalho, depois do Mundial de Clubes, que o dono resolveu fazer a mudança. Então, o Botafogo, além disso, você tem a questão hoje do Botafogo, que eu imagino o torcedor do Botafogo olhando para a eliminação, não é só a rotatividade em campo, é não saber para onde vai o projeto. Porque a essa altura, a quantidade de incertezas que cercam o projeto diante da disputa societária que envolve o Botafogo, ela deixa tudo que parecia ano passado. No ano passado a gente sabia que tinha um dono disposto a investir, a única dúvida é por quanto tempo, pela questão da sustentabilidade do projeto. Agora, a questão da sustentabilidade do projeto, que continua sendo um problema, porque, sempre bom lembrar, esquece as dívidas que eram da associação, Botafogo de Futebol e Regatas. Pensa só na SAF. A SAF já acumulou uma dívida quase bilionária, né? Porque investimentos altíssimos e o clube evoluiu na geração de receita, mas muito à base de resultado que esse ano não teve, venda de jogador, mas ainda assim o investimento ficou muito acima do que... A operação Botafogo ficou muito acima do que o clube gera de receita e já se criou um endividamento elevadíssimo. Esse ano é um ano sem esses resultados para sustentar em termos de premiação, em termos de cota de TV, como o ano passado, né? Que a coisa andou às mil maravilhas em campo. Então, além da disputa societária, tem a questão da sustentabilidade do projeto. Qual vai ser o nível de investimento daqui para frente diante desse cenário e diante da disputa sobre quem vai ser, como o clube vai ser tocado. Isso deve gerar no torcedor uma incerteza enorme. I'll tell that story in the mirror. I don't beat myself up too much. Like, this is a hard job if you spend your time, second guessing yourself. But yeah, I mean, I have a list of 20 things I did wrong, that we did wrong. Yeah, easy, right? We lost Libertadores. We lost Libertadores early. We were knocked out of the Copa do Brasil. We failed at our primary ambitions of cup wins. But we have a lot to play for this season. These guys have pride. We're going to give the fans something to enjoy the rest of the season. But yeah, I'm not going to give you a list of all my mistakes. We'd be here all night. Well, let's talk about the Eagles situation. Like, even the best families fight in football. When a family fights, it's out in the open, but the fight's over. And so we're aligned, we're going forward. Eagle is the 90% shareholder of this club, not the social club. Eagle's the owner.
we love the support we get from the fans throughout. We love the support we get from the social club, but Eagle Football owns this club, 90% of it. I am the majority owner of Eagle. That was true a year ago, that was true last week, it'll be true next week. So, yeah, I mean, the focus tonight and the rest of the season's on football. The organization's fine. Our standards are much higher than they were in the past, so I don't mind if people get a little upset because they see us wobble or they see us, you know, have the same kind of issues within a corporation or within a family that everybody has. But, you know, all that nonsense is over and our focus is on finishing the season as strong as possible. Hoje a gente sai daqui muito feliz, tá todo mundo muito feliz ali no vestiário e essa sensação de jogar uma semifinal pelo meu time do coração é inexplicável. Então, até lá a gente tem muitos jogos do brasileiro, a gente precisa melhorar a nossa posição e a gente vai dar vida nos próximos jogos. E o Robert Renan chegou antes do Matheus e tem treinado, esse já é um jogador que eu conheço há muito tempo. Todo mundo dizia para ele que ele devia jogar comigo e todo mundo também dizia para mim que ele devia jogar comigo. Então é meio que as características que o Robert Renan tem muito a ver com aquilo que eu penso de futebol. E além disso, ele como pessoa, eu conheço um pouco da família dele e como pessoa é um jogador que eu sempre quis trabalhar. Eu acho que eu tenho coisas a oferecer para o Robert, é só o início da nossa história. Eu acredito que ele vai produzir muita coisa aqui no Vasco, que é um talento, um jogador diferente, um jogador que de trás é um dos grandes jogadores aí que apareceu nos últimos anos no Brasil. Ele tem tudo para ter uma carreira brilhante, o Robert Renan. Eu tenho muitas coisas para falar do Robert Renan. Você relembrou o lance do Inter, e é um lance para mim que marcou muito, porque quando ele errou aquele pênalti, ele foi extremamente criticado. E o jogador, para a idade que ele tem, tentar fazer aquilo tem um lado positivo, que tem muita personalidade, que é o que ele tem mesmo. E o que a gente tem e vai trabalhar com ele sempre é essa personalidade, não passar do ponto e se colocar num risco desnecessário. Então, aquele erro do Robert Renan tem muita coisa. Eu vi o lado muito positivo daquilo tudo. E aquele dia eu tive muita vontade de trabalhar com o Robert Renan, porque eu sabia o que ia acontecer dali para frente, e aconteceu. É um garoto jovem, humilde, e que o sistema do futebol acaba sendo muito opressor e acaba limitando as chances do Robert Renan depois sozinho conseguir dar a volta por cima. Então, uma das coisas dele vir para cá, aquilo ajudou ele a vir para cá, esse incidente no Inter. E aquele incidente também ajudou ele a bater o pênalti. Porque na hora das cobranças, todo mundo tinha treinado, tinha uma lista do primeiro até o 23º. Uma lista que esse. Na hora, alguns jogadores tinham saído. E na hora, todo mundo foi meio se escalando. E eu fui escalando assim, os que acostumados a bater, bate melhor, o Veguete, o Ryan, se o Coutinho tivesse, o Coutinho ia bater. E o Robert Renan, os quatro, falaram assim, eu estou bem para bater, e eu fui colocando, de acordo com aquilo, o cara que é acostumado a bater, e tinha treinado bem os pênaltis. E o Robert Renan foi o único que não tinha falado, ele estava pronto para bater. Mas eu já tinha tido 4, e falei, Robert, você bate o 5º. Ele falou, tá certo. Foi uma coisa bem intuitiva, não foi uma coisa que eu pensei muito, falei, estava bem na minha frente. E eu acho que ele merecia esse prêmio para ele, porque certamente o Robert Renan sofreu muito com tudo aquilo que aconteceu no Inter. E aquilo é a chance aquilo podia meio que atrapalhar muito a carreira dele, mas pode ser, e vai ser, na minha opinião, um fato gerador de coisas boas, de força interior, e é o que eu acho que ele já começou a mostrar hoje, da maneira que ele entrou, da maneira que ele converteu o último pênalti. Eu acho que se a gente fosse pensar, seria a melhor pessoa para bater o 5º pênalti, embora não tenha sido foi uma coisa muito mais intuitiva do que uma coisa pensada.